Toda essa soja que está sendo colhida e esse grão depositado dentro de um caminhão e esse caminhão levado para fora da minha fazenda, eu não estou levando única e simplesmente soja. Eu estou exportando nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enfim, todos os nutrientes. Então, se o meu manejo nutricional ele não atendeu à cultura da soja, em termos de expectativa de produtividade, eu tenho quase certeza que eu vou entregar para o meu milho segunda safra um solo mais pobre nutricionalmente. Olá a todos, meu nome é Emerson Trogelo, sou professor do Instituto Federal Goiano aqui de Morrinhos, Goiás. Estou aqui hoje na área de um produtor que está no máximo de sua capacidade operacional. Ele está colhendo a cultura da soja, que vocês podem ver aqui atrás, e também está semeando a cultura do milho segunda safra. Esse eu considero que é o máximo da janela, é o máximo do operacional do produtor. A ideia hoje é nós trabalharmos um pouquinho sobre o milho segunda safra, mas não tem como nós iniciarmos milho segunda safra sem falarmos da primeira safra, que geralmente é a cultura da soja. O planejamento da safrinha do milho segunda safra, ele passa necessariamente pelo planejamento da soja, que entra lá em setembro, outubro, novembro, vai depender da região que vocês estão. Com relação ao planejamento da safra, da soja, eu tenho que ter em mente que um ciclo mais precoce de uma variedade, ele vai entregar a cultura da soja num ciclo mais curto e eu consigo antecipar a semeadura do meu milho segunda safra. E isso é extremamente importante. Da mesma forma, a época de semeadura da cultura da soja é um dos principais fatores. Se eu semeio a cultura da soja nas primeiras janelas de plantio, de novo, eu consigo semear a cultura da segunda safra o mais precocemente possível. E isso a gente vai ver é extremamente importante. Outra coisa que é extremamente relevante falar sobre a cultura da soja é que vários dos manejos que eu efetuo nela vão afetar a minha cultura de segunda safra, no caso, o milho. Quais manejos? Vamos, por exemplo, falar de manejo de planta daninha. Aqui para nós, região do Cerrado Goiano, capim amargoso é extremamente problemático, bulva tem sido extremamente problemático, entre várias outras, trapoeraba, leiteiro, enfim, são várias plantas daninhas que afetam ambas as culturas. Então, se eu tenho uma cultura da soja, que o meu manejo de planta daninha não foi eficaz, obviamente eu vou entregar para a cultura do milho segunda safra uma planta daninha mais resistente, uma planta daninha mais vigorosa, uma planta daninha em estádios de desenvolvimento mais avançado, e obviamente ela vai aumentar o custo de controle ou afetar a produtividade do meu milho segunda safra. Independente, ela afeta a lucratividade do produtor. Outra situação importante é que várias pragas, insetos pragas da minha cultura da soja têm migrado e têm acometido o meu milho segunda safra. Cito o exemplo percevejo. Percevejo é um inseto praga que geralmente nos finais de estádios de desenvolvimento da soja tem uma relevância extremamente grande. Se eu perco time, se eu perco janela, se eu entro com uma aplicação errônea, uma que eu afeto a minha cultura da soja, em termos de perda de produtividade e qualidade, e outra que eu afeto a minha cultura de segunda safra, no caso o milho. Então controlar percevejo, principalmente percevejo marrom e percevejo barriga verde, na cultura da soja, impacta positivamente, esse controle no caso, impacta positivamente na cultura do milho segunda safra. Outra situação é que toda essa soja que está sendo colhida e esse grão depositado dentro de um caminhão e esse caminhão levado para fora da minha fazenda, eu não estou levando única e simplesmente soja. Eu estou exportando nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enfim, todos os nutrientes. Então, se o meu manejo nutricional ele não atendeu à cultura da soja, em termos de expectativa de produtividade, eu tenho quase certeza que eu vou entregar para o meu milho segunda safra um solo mais pobre nutricionalmente. Então, pensando do ponto de vista soja, esses manejos têm que ser extremamente pensados, extremamente planejados. Escolha de um ciclo curto, que vai propiciar uma antecipação da semeadura do meu milho segunda safra. A primeira época de plantio eu tenho que realizar, nem que seja em talhões propriamente ditos,
E todo o meu manejo cultural tem que ser efetivo, porque senão eu entrego para o meu milho segunda safra uma condição não ideal. E assim, ou eu aumento o custo, ou eu perco em produtividade. Independente, eu estou perdendo lucratividade na cultura do meu milho segunda safra. Bom, pessoal, hoje é dia 15 de março. Nós estamos fechando o zoneamento agrícola para a cultura do milho segunda safra aqui na nossa região. E o produtor, à medida que ele retirou, que ele colheu a cultura da soja e tendo condições ambientais ideais, ele não pode perder um dia do ato da semeadura. Por que que é tão importante nós anteciparmos ao máximo a semeadura do milho segunda safra? Porque, e é uma característica nossa aqui do Hemisfério Sul para essa época, que as condições climáticas elas estão se alterando. Agora nós começamos a observar uma redução do fotoperíodo, horas-luz disponível para a planta, uma redução da temperatura e uma redução, na nossa região aqui, que vai ser drástica de precipitação. Temperatura, fotoperíodo e precipitação diminuindo. Isto para uma planta C4 como o milho é extremamente importante. Então, quanto mais anteciparmos a semeadura do milho segunda safra, maiores as chances de sucesso. Um ponto importante que deve ser pensado mesmo antes do operacional em si, ou seja, o ato da semeadura, é a escolha do material genético que eu vou trazer para dentro do meu sistema. Escolher um material genético que seja adaptado à região, mas que também seja adaptado à sua condição enquanto produtor, à sua condição tecnológica, à sua condição de investimento, é fundamental. Por isso, produtor, é um planejamento muito antes do plantio. A escolha de um material genético que seja adaptado. Escolher o material genético que vou colocar, que vou alocar, que vou semear na minha área, é extremamente importante que a semente, o organismo vivo semente, ele chegue até a minha propriedade e ele chegue até o meu ambiente produtivo com características de qualidade, potencial germinativo. Eu quero que toda semente que eu coloquei ao solo origine uma planta e que eu possa colher ela no ato da minha colheita. E também que essa semente ela tenha vigor, ou seja, é um potencial, é um vigor dessa semente, para que mesmo em condições não ideais, eu consiga originar uma plântula vigorosa. Vigor e germinação são extremamente importantes. Outra dica importante é que a semente de milho ela tem uma variabilidade de formato muito grande. Por isso, produtor, independente se eu escolhi 2, 3 materiais genéticos ou mesmo dentro do mesmo material genético, busque lotes de sementes iguais, tamanho e formato igual. Isso propriamente vai impactar em um menor ajuste da semeadora adubadora. É muito difícil no ato da semeadura eu recebo um lote diferente e eu tenho que muitas vezes trocar disco, trocar anel, se for, claro, uma semeadora mecânica. Então a escolha de um lote uniforme e igual ao longo de toda a minha área é uma dica que pode ser seguida.